Oiê! Voltamos para o nosso segundo vídeo, agora para a gente concluir a parte de história do Brasil no capa 2, agora eu coloquei certo, tá, gente? É importante para que você que está assistindo essa aula e não é do terceiro ano, que você então não se importe com essas informações e você siga a sua vida aí. Nós vamos falar hoje de um período muito bacana, eu gosto bastante, que é o período joanino, e entrando já no período monárquico, que é o nosso querido primeiro imperador Dom Pedro I, o cara que gostava de ter várias mulherzinhas, né, gente? O cara é pegador pra caramba. Antes de eu começar a minha aula, o tempinho aí pra você copiar a lousa muito linda, maravilhosa, meu Deus do céu. Beleza? Nós estamos falando aqui do período que compreende aqui 1808 até 1821. Se você ouvir uma conversa, não sou eu que estou falando, tá, gente? Vamos continuar aí a nossa videoaula. A questão é o quê? Nós vamos falar da vinda da família real para o Brasil. E vocês sabem, porque vocês são espertos, a gente está na página 279, que o que motivou a família real a vir para o Brasil se chama, nosso querido Napoleão, perseguição napoleônica. Principalmente porque nesse período ele está fazendo é um período que ele está expandindo e ele vai declarar o chamado bloqueio continental. Lembram disso? Que ninguém poderia comercializar com a Inglaterra. Só que Portugal era muito best friend da Inglaterra. Então Portugal, ele se posiciona e é um dos únicos europeus que se posicionam e falam, vamos continuar fazendo comércio com a Inglaterra. Porém, lógico que ele vai querer essa amizade com a Inglaterra, mas ele quer também proteção. Então, qual que é a sacada que a família real vai ter então? Eles virão para a sua maior colônia, que no momento está dando muita riqueza para eles, que é o nosso querido Brasil. Zil. Isso aí, é onde eles vêm parar. Claro, gente, aquela coisa bonita que vocês veem nos filmes daquela da Joaquina, por exemplo. Assim, os caras vêm numa situação assim, da Europa ao Brasil, com aquelas roupas e tem todo aquele choque cultural. E aí eles vêm para o Brasil, e nessa vinda para o Brasil eles vêm com uma série de pessoas que são muito na nobreza, próximo ali ao rei. Eles vêm junto. É uma viagem que não é uma viagem confortável, vai durar bastante, ela vai ter uma duração grande, eles não vão ser rápidos para chegar no Brasil. Mas enfim, eles chegam no Brasil. E muitas mudanças no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, vão acontecer devido a essa chegada. Isso é bem bacana, tá, gente? Nesse momento, por isso que eu gosto de falar sobre isso. Então, nesse período aqui, o Rio de Janeiro, ele vai ser a sede do governo. No primeiro momento, a família real ela vai ficar em Salvador e logo ela vai para o Rio de Janeiro. E aí também é mais uma das motivações para que a parte do Nordeste fique sempre muito nervosinha com a parte do Sudeste. Por quê? Porque, de novo, eles são esquecidos. Quando a família real vem para o Brasil, várias transformações vão acontecer. Por exemplo, o Banco do Brasil vai ser criado. A sociedade muda. A gente vai ver uma sociedade agora que, se não é da nobreza portuguesa, vai querer aparentar, então vai querer se aproximar. É criado aqui a Biblioteca Nacional, porque Dom João, olha, eu quero adiantar as coisas. Ele era um amante da literatura, inclusive vários livros de Portugal vão chegar no Brasil. A parte de artes, eles vão começar a financiar excursões francesas para o Brasil, para vir fazer essa parte de artes, porque o Brasil não tinha nada, não tinha os registros, né? Então, assim, todas essas mudanças, elas são originadas nesse período. Então, para o Brasil, houveram várias mudanças relacionadas à vinda da família real para cá. Um ponto importante que não deve ser esquecido, além de todas essas alterações que eu estou falando, é que uma das primeiras coisas que Portugal faz, na verdade Dom João vai fazer quando chegar no Brasil, é abrir os portos às nações amigas. Pô, isso é muito bacana. Por quê? Lembra que quando eu estou falando sobre pacto colonial, eu estou falando do quê? Que nós temos aqui a metrópole e aqui a colônia. A colônia é o Brasil, a metrópole é Portugal. E quando há um pacto colonial, o Brasil só pode fazer comércio com Portugal. A partir do momento que a família real bota seus pezinhos no Brasil, uma das primeiras coisas que eles fazem é, acabou essa exclusividade com Portugal, até porque Napoleão vai invadir Portugal, e agora nós vamos abrir nossos portos. E essa abertura de portos, ela vai trazer muitas coisas boas para o nosso best
Inglaterra. Quer ver uma pessoa que vai ter muito benefício com essa vinda aqui? É a Inglaterra. Por quê, gente? Porque através do Tratado da Navegação e do Comércio, de 1810, todos os países eles vão ter uma taxa para entrar os seus produtos no Brasil. A menor taxa pertence à Inglaterra, não é a Portugal. Então Portugal vai começar a se revoltar e você segura essa revolta aí, tá, gente? Inglaterra está vivendo um período que ela precisa escoar a produção. Então o Brasil é, na verdade, muito atrativo para a Inglaterra. Então, várias coisas são estabelecidas, como por exemplo, aqui na apostila de vocês fala o Tratado da Aliança e Amizade. Gente, esse tratado falava que se os britânicos viessem no Brasil e cometessem alguma infração, eles seriam julgados pelas leis inglesas. Então, os brasileiros não tinham nenhum poder. Tem também, declarado nesse período, o alvará da liberdade manufatureira. Isso é legal porque o Brasil, por ser uma colônia, não poderia produzir nada, porque ele devia exclusividade à metrópole. E agora, com a vinda da família real, tudo isso vai mudar, gente. Então, há melhorias em todas as áreas. E além de tudo, Dom João, nesse período, ele vai fazer algumas expedições militares. Principalmente porque a Espanha, ela não está muito ligada, então o Dom João acha uma brecha para invadir essa região da Cisplatina. E você segura também isso, porque eu vou falar disso quando eu for voltar em Dom Pedro aqui. Pedro é ótimo, Pedro. Em 1815, um fato bacana vai acontecer é que Dom João vai decidir permanecer no Brasil mesmo depois que encerra-se as guerras napoleônicas. Em 1815, ele vai levar o Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves. Então, mesmo depois do falecimento da rainha, ele foi coroado rei de Portugal, do Brasil e Algarves e vai receber o título de Dom João VI. Quando ele se transforma, que isso aqui não chegamos ainda, tá? Gente, quando ele passa a ser Dom João VI, você acha que os portugueses, vamos lembrar, acabaram todas as perseguições napoleônicas, então ele poderia voltar para Portugal, mas ele decide ficar no Brasil. Você acha que Portugal vai receber isso de uma boa forma? Claro que não. Então o que vai acontecer, gente? Em 1820, lá em Portugal, vai acontecer a chamada Revolução do Porto. A população começa a se revoltar, exigindo que ele volte para tomar o trono em Portugal e que o Brasil volte a ser colônia, porque Portugal está muito prejudicado financeiramente e perder o Brasil para o Brasil se transformar em independentezinho não era bacana. Então, essa Revolução do Porto vai ser um movimento que vai fazer com que Dom João VI repense se eu fico no Brasil e atendo a elite, que já tem uma elite formada, uma elite brasileira aqui, ou se eu vou para Portugal. E aí ele fica assim, se eu ficar aqui eu vou perder meu trono português. E aí também ele tem que ficar naquele, mas se eu voltar ou se eu não, os brasileiros não vão aceitar o retrocesso, então se eu sair daqui também eles vão fazer o quê? Se transformar em independentes por si só. Aí o que ele pensa? A sacada é essa. Em 1821 ele volta para Portugal e deixa o seu filho, Dom Pedro I, que vai ser chamado de príncipe regente nesse primeiro momento, porque ele não é imperador ainda, tá, gente? Então é o seguinte, Dom Pedro I, ele já vai chegar com o apoio da elite brasileira. Por quê? Porque o fato de ele ter ficado é como se ele dissesse para Portugal, ó, eu não vou deixar o Brasil voltar ao que vocês querem que seja, que é uma colônia exclusiva, eu vou ficar no Brasil, eu vou lutar pelos direitos. E a ideia de Dom Pedro I era ser esse príncipe que unia o Brasil. Porque até então, mesmo as elites, elas não entravam muito num consenso, tá, gente? A gente está falando de elite brasileira, mas se a gente parar para pensar, essa elite brasileira era só o Sudeste. Porque é quem tinha atenção. Desde a época da mineração, era quem tinha atenção do Brasil. Principalmente porque a família real parou na região Sudeste. Então, a gente está falando aqui que a elite brasileira é 100% amiguinha? Claro que não, tá, gente? Então, o que vai acontecer? A elite vai exigir e vai pedir em todo um tempo para que esse querido aqui permaneça. Só que Portugal não desistiu do Brasil, tá, gente? Ele, inclusive, ameaçava o Brasil de mandar o exército para vir para cá, para tomar o Brasil. Inclusive, ele pegou tudo que ele tinha aqui de
de secretarias de órgãos aqui de Portugal, que eles trouxeram quando eles vieram, eles devolveram para Portugal para dizer o quê? Nós vamos mandar em vocês daqui. Aí o que acontece? Começa a pressão. Aí em janeiro vai acontecer o chamado Dia do Fico, que ele fala aquela frase que todo mundo fala, que é para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Diga ao povo que fico. Só que a pressão continua essa pressão até que em setembro de 1822 eles vieram as ordens, está na apostila de vocês, ordens portuguesas que revogavam as determinações de Dom Pedro. Esse quadro acelerou a ideia de rompimento definitivo. Então, no dia 7 de setembro, ele está vindo numa viagem, está na região de Santos, e aí ele está voltando, ele recebe uma carta de que Dona Leopoldina, que era sua mulher, e José Bonifácio, mandam com essa pressão portuguesa. E aí ele recebe essas notícias, formaliza a emancipação política no episódio solenizado como Grito do Ipiranga. Que aí as más línguas falam que, na verdade, naquele quadro maravilhoso tem um monte de soldados. E se for parar para pensar, ele não tinha esse monte de soldados. A história oficial dizem que eram apenas talvez dois ou três. E uma dessas pessoas falam que ele tinha vários surtos de disenteria. Inclusive, ele estava com um deles e não tem nada disso bonito em cima do cavalo, porque nem em cavalo ele andava, porque a forma de transporte era através de mula. E aí, gente, isso daí fica só pra gente, só pra agregar aí, só pra os comentários, as fofoquinhas do momento da aula, tá, gente? A independência do Brasil foi revolucionária, pessoal? A independência do Brasil não muda nada. O Brasil vai continuar sendo monárquico, o Brasil vai continuar sendo agroexportador, escravista, e a base, que são, na verdade, a população, ela não vai sentir nada com essa independência, ela não passa só de uma figura, até porque Portugal e Dom Pedro nunca deixaram de ter relação. Na verdade, Dom Pedro ele respeitava muito a figura do seu pai, tá, gente? Isso vai durar durante todo o seu governo como um todo, né, gente? Muitas pessoas tendem a comparar a independência do Brasil com a da América. Gente, nada a ver, tá? Por quê? Porque a ideia da monarquia brasileira não tem nada a ver, porque a monarquia brasileira estava muito mais parecida com o absolutismo do que com a própria ideia de independência das 13 colônias, tá, gente? Nós temos uma aproximação muito grande sobre isso. E aí, gente, as outras nações demoraram um pouco para poder reconhecer o Brasil como independente, tá? Então nós estamos falando aqui de 1822. Deixa eu colocar aqui? Não, mas 1822. O primeiro país a reconhecer o Brasil como independente vai ser os Estados Unidos por causa da doutrina Monroe, né, que é aquela da América para os americanos. Isso vai ser em 1824. Portugal só vai reconhecer o Brasil em 1825 e através de um pagamento. Cara, que Portugal tá quebrado na época, entendeu? Não tinha por que o Brasil fazer isso, mas o Brasil faz, até porque, como eu falei, Dom Pedro, Dom João VI. E aí ele paga equivalente a 2 milhões de libras esterlinas, que eram muito. E, na verdade, Portugal está endividado com a Inglaterra, então ele usa esse dinheiro para pagar a dívida da Inglaterra. Então, o Brasil só se afunda, tá? A verdade é essa, o Brasil só se afunda querendo ser reconhecido. Aí, gente, nós vamos falar uma parte muito legal e importante, que é a formação do Estado e governo. O Brasil nunca tinha tido uma Constituição. A partir dessa declaração aí da independência do Brasil, vai ser criada a primeira Constituição. Só que a gente está falando que a Constituição ela é pensada desde 1822. Porém, né, não demorou muito para Dom Pedro botar as manguinhas de fora. No primeiro momento, essa Constituição ela seria promulgada, ou seja, tinha um corpo político que fez essa Constituição. Mas, quando Dom Pedro percebeu que o Brasil seria bem divididinho ali, legislativo, executivo e judiciário, ele entrou, inclusive com o apoio dele vai ser os conservadores, que são os portugueses, tá, gente? Eles vão em todo momento estar do lado, porque eles têm muito medo da ideia de tirarem a monarquia, de tirarem essa ligação com Portugal. Então, na verdade, eles defendem Dom Pedro todo o tempo, os portugueses, diferente da elite brasileira, que vai se diferenciar um pouco. Então, na verdade, quando Dom Pedro faz isso, o que ele vai fazer? A chamada Noite do Terror. Ele vai entrar na Assembleia Legislativa que está criando a Constituição, que é a Constituição da Mandioca. Ele vai entrar, vai ameaçar os parlamentares, vai fechar essa Assembleia, esse Congresso, e ele mesmo vai colocar
pessoas e vai formar a Constituição como ele quer. Por isso que a Constituição não é promulgada, é outorgada, tá, gente? A primeira Constituição, ela não tem nada de público nela, tá, gente? É uma Constituição extremamente defensora do regime absolutista. Porque é nessa Constituição que vai nascer o chamado poder moderador, que é uma exclusividade brasileira, tá, gente? Então nós teremos o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, que é de Dom Pedro, e junto dele o moderador, que manda, está acima de todos os poderes, inclusive de fechar o Congresso se ele bem quiser, tá? É mais ou menos isso. Ninguém manda além de Dom Pedro. Então, ele já mostra a figura dele, que ele não está afim de ouvir brasileiro. Então, assim, quem vai poder votar? Só maiores de idade que aos 25 anos, só homem votava, mulher não era ouvida, escravo não era ouvido porque tinha que ter renda, é censitário o voto. Então, assim, gente, pro Brasil, esse período imperial não tem nada de republicano, como o próprio nome diz, e os brasileiros não vão ser ouvidos. Na verdade, a gente está falando de interesses somente de uma classe, de quem tem dinheiro, da elite, tá, gente? E aí, o que vai acontecer? O fato de não ter nada mesmo aqui de interesse público vai gerar no Brasil uma crise. Essa crise a gente vai sinalizar dois acontecimentos muito interessantes. O primeiro acontecimento é chamado Confederação do Equador, que vai ser também no Nordeste, e aí tá na apostila de vocês, na página 282, estou falando agora com o terceiro ano, que tem como maior líder o Frei Caneca. Ela foi também em Pernambuco, e esses confederados, eles queriam mesmo dividir, sair, no caso, se afastar do Brasil, criar uma república, e eles uniram Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e possivelmente o Pará. Só que o que vai acontecer, gente? Vai acontecer que, de fato, os líderes vão ser mortos, inclusive Frei Caneca, e eles não vão ser ouvidos. A ideia é separar-se do Brasil, porque desde que Dom Pedro, ele de fato assumiu o poder, ele não promoveu nenhuma reforma agrária. Quem era rico permaneceu rico, e quem não era, estava à mercê. Como eu disse para vocês na aula passada, a gente não tinha ainda nenhuma economia significativa nesse período. O café vai entrar principalmente no governo do filho dele. Então o que acontece? Parte da população, ou boa parte da população, essa independência não serviu para nada, somente para empobrecê-los. É mais ou menos isso, tá, gente? Então a riqueza, ela é extremamente concentrada, o Brasil está extremamente endividado por parte da Inglaterra. O Brasil, tudo que ele precisava, principalmente de armamentos, vem da Inglaterra, e isso é interessante falar por causa da Guerra da Cisplatina. Lembra, gente, que eu falei que Dom João VI, ele fez várias expedições, inclusive ele tomou essa região da Cisplatina. E essa Cisplatina, ela vai gerar um conflito no ano de 1825. Essa rebelião aí vai separar o Brasil da Cisplatina, que era do Brasil. E esse Cisplatina, ajudado pela Argentina, vai nascer o país que é o Uruguai, tá, gente? Quem se intrometeu, que promoveu aí a divisão, é a própria Inglaterra. Então o que acontece, gente? Fica claro que o nosso querido aqui, Dom Pedro I, vai chegar ao ponto que ele só vai ter dois grupos. Ou eles têm os conservadores, que são os portugueses, que têm muito medo da ideia de república, e eles apoiam mesmo ainda Dom Pedro I. E tem aí os liberais. Os liberais já são toda a elite e todo o povo brasileiro, os militares, inclusive, todo mundo está junto com os liberais. E claro que eles não estão a favor de Dom Pedro. A última cartada mesmo vai ser, uma das últimas primeiro que o trono de Portugal vai ficar vago, porque em 1826 Dom João VI morre. E quando ele morre, o fato de o trono ficar vago já vai abrir os olhos de Dom Pedro I. Inclusive, ele vai tentar que a sua filha, Maria da Glória, assuma lá. Só que nesse inteirinho aí, o seu irmão provocou uma revolução, que é Dom Miguel, e tomou o trono. Aí ele tá com um olho aqui no Brasil, um olho no peixe, outro no gato. Aí ele vai lá, promove uma viagem para Minas Gerais, para ver se ele aumenta de novo a sua popularidade. Ele não vai conseguir isso. E quando ele voltar para o Rio de Janeiro, os portugueses, para tentar aumentar a autoestima de Dom Pedro I, vão promover uma festa que dura 5 dias. Mas essa festa, ela vai ser totalmente conturbada, porque os brasileiros, que são o Partido dos Liberais, vão entrar em conflito durante esses dias. E uma das noites, a última noite, é chamada Noite das Garrafadas, em que os portugueses vão, de fato, atingir os brasileiros com garrafas, por isso esse nome.
E essa noite vai dar cabo final aí ao governo imperial de Dom Pedro I. Ele vai fugir ou vai embora, vai abdicar o trono brasileiro em favor do seu filho mais novo, com apenas 5 anos de idade, Dom Pedro II. E aí a gente conclui essa aula e vocês não perdem por esperar os próximos capítulos dessa novela mexicana/brasileira. Valeu, gente!